Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é uma especialista em movimentar a cena cultural da cidade. Cidade, seja em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia. Claro, aqui na Bahia, sua terra natal, é onde ela mais se movimenta, mas certamente com muito do que aprendeu pelas andanças também fora do estado. Uma das suas maiores criações é a Feira da Cidade, que já teve centenas de edições, milhares de empreendedores impulsionados, dezenas de lugares ocupados em Salvador. Tem também na bagagem o prêmio Intercom pela produção do projeto Ruas Vivas. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe a jornalista e produtora cultural Carla Maciel. Seja bem-vinda, Carla. Gratidão. Obrigada pelo convite. A Feira da Cidade está completando 5 anos agora, em 2019. Isso É um aí. grande mérito, não é? Porque eu suponho tem lá suas dificuldades para manter um projeto durante tanto tempo. Qual o segredo desse sucesso, hein? Propósito. Não à toa, né? Quando eu comecei a faculdade, o primeiro projeto que eu produzi foram mais de 100 estudantes envolvidos. O projeto chamava Ruas Vivas e a gente emplacou esse projeto e ganhou esse prêmio. Então, esse propósito seguiu comigo desde 2000, no ano de 2000, exatamente. No ano de 2000, 2001, mais ou menos, eu já tinha esse projeto no coração, entrei na faculdade, coloquei isso na rua e de lá para cá, todos os projetos, inclusive nos estados, né, por onde eu passei, sempre o propósito Ruas Vivas. E a Feira da Cidade é um presente, né, porque ela conseguiu reunir tudo que eu imaginava, o propósito mesmo de vida, de paixão. E ela reúne desde inspirar sonhos, transformar vidas, ocupar ruas, levar as famílias para viver a cidade. Esse projeto Ruas Vivas é a semente da Feira da Cidade. Total, total. A semente que despertou e é o que me move, né? E teve, inclusive, uma edição, me situe melhor ainda, mas que teve a Feira da Cidade e o Ruas Vivas na Feira da Cidade, não foi? Sim, sim. Na verdade, esse ano a gente assumiu o Festival Ruas Vivas, né? Na verdade, o ano de 2019. A gente assumiu o Ruas Vivas como uma hashtag mesmo, né? Então, Festival Ruas Vivas dentro da Feira da Cidade, porque a Feira da Cidade é um grande festival de ruas vivas. Então, é levar cultura, lazer, arte, empreendedorismo, aquecer a economia nas ruas, transformar as ruas com gente. O diferencial da Feira da Cidade é qual? É o alternativo, são empreendedores, são produtos que, claro, a gente conhece, mas tem uma pegada diferente, não é? Explica melhor isso aí. A gente tem 3 ações dentro da feira. A gente tem Incubadora Feira, que é lançar novas marcas, marcas jovens, marcas locais, marcas de jovens de até 30, 35 anos. Depois a gente tem expansão de marcas, que são marcas já posicionadas no mercado, mas que a gente quer expandir, levar para o público, olho a olho, fazer com que ela humanize, né? Fale além do lucro, né? E a gente tem também os ícones, né? Então, desde Chibio da Manhinha até Espetinho da Coxinha. Então, tem vários ícones dentro da cidade, tipo farofa de água de coco, a malaçada do CGC. Então, a gente vai buscando os ícones da cidade, unindo essa Bahia tradicional e a contemporânea. Então, o grande lance é esse. Muitos dos espaços, eu falei aqui dezenas de espaços ocupados em Salvador, e muitos deles inéditos, não é? Como, por exemplo, na Avenida Centenário, ali no canteiro central da Centenário, pela primeira vez foi realizada uma edição. Pela primeira vez, a gente ocupou 25 lugares que nunca tinham sido visitados. A gente foi até para dentro da Feira de São Joaquim, que não tinha evento desse porte, então a gente uniu a feira na feira. Então a gente uniu os chefes e os novos chefes com os cozinheiros da Feira de São Joaquim. Então, assim, um dos nossos propósitos é também desbravar novos lugares. E a gente vem fazendo isso com maestria. Estamos muito felizes. A edição mais recente foi na semana do Dia da Criança, não é isso? Sim. Num espaço novo também. Novo também. Ali Quase na 1 Pituba, quilômetro de rua, né? Quase 1 quilômetro. A gente pegou uma rua que é fundo de prédio com fundo de prédio e transformamos essa rua que não tem nenhum tipo de movimento com lazer. É escura, é uma rua totalmente sem movimento. Os moradores convidaram a gente, a associação, e a gente fez toda essa logística e criamos, né, no Dia das Crianças, foram muitas crianças, famílias, mais de centenas de famílias indo para lá para viver essa rua, e a gente fez uma edição lindíssima de 5 anos da feira, foi maravilhoso. Você está falando que um dos segredos é o propósito.
mas existe também a necessidade de apoio, apoio institucional. Por exemplo, você tem apoio público para esses eventos? Então, a gente tem a gente tem um apoio tanto municipal, né, quanto governamental hoje, mas o municipal ele entra com toda essa parte de logística com as secretarias para autorizar, porque o espaço público, para que seja ocupado, mais de 7 secretarias, né, precisam se dar o clique de ok, né, vamos apoiar. Porque é um evento de continuidade, um evento que tem um valor imaterial maravilhoso, material, inclusive, a gente move uma economia local incrível. Então, nada melhor, Bahia, Salvador, Brasil, né? Está precisando aquecer essa economia. Então, a gente faz esse papel, a gente entrega essa Ruas Vivas, que é, né, junto com o poder público. Então, a gente tem esse projeto contínuo. Então, para que a feira aconteça, todo mundo precisa dizer sim, né? Mas é o apoio mais do ponto de vista de permitir a logística mais do evento? institucional. Apoio financeiro, não? O apoio financeiro não. Na parte do Festival Ruas Vivas, com a parte musical do projeto, a gente conseguiu uma lei que chama Faz Cultura, né? Com a isenção da lei, né? Com a CMS, incentivos fiscais. Aí a gente conseguiu um parceiro, né, particular que apoiou via Faz Cultura algumas edições do projeto. Então, assim, durante 5 anos, a gente tinha apenas o apoio institucional, né? Apoio de isenção de espaço público, de ocupação, essa coisa de limpeza e tudo mais. E agora a gente conseguiu, para a parte musical Festival Ruas Vivas, a gente conseguiu esse apoio via Faz Cultura. E está aberto ainda, né, sempre, para vários apoiadores que quiserem. Mas o grande motor, Jefferson, são os empreendedores, né? Eu digo que a gente lança já marcas que já nascem apoiando cultura, porque cada empreendedor colabora ali e aquela colaboração gera a Feira da Cidade. Então, a gente fala tanto das grandes marcas terem propósito, serem mais humanizadas, apoiarem socialmente. Então, quando eu lanço mais de 10 mil empreendedores, que eles já nascem com esse compromisso de ocupar a rua, de gerar esse valor imaterial, né, esse valor de lazer, de pertencimento de cidade, ele já nasce apoiando cultura, porque são mais de 2.000 horas de transformação que a gente já fez. Então, são mais de 2.000 horas de apresentações artísticas. A gente lança novos nomes da música. Então, toda essa sustentabilidade é feita com cada empreendedor que nasce ali. Então, às vezes, o empreendedor é semente, mas parte do que ele está colaborando, do que ele vendeu, na verdade, já gera esse apoio, esse lastro para a feira. Então, assim, a gente gerou uma metodologia que foi super... inspiraram várias outras iniciativas, onde o empreendedor já nasce com esse compromisso de sustentabilidade mesmo do negócio. E empreendedor, esse caráter empreendedor, né? Então, a gente fica muito feliz porque criar 10 mil novas marcas e essas marcas abrirem suas portas e já irem para as ruas, né? A gente teve vários exemplos. A gente teve desde todo o movimento, né, da hamburgueria artesanal. Então, a gente teve a Brava, a gente teve Burger Stock, a gente teve os meninos da Burger Stock, direto da faculdade, já foram para a Feira da Cidade e já empreenderam, estão abrindo a 2ª unidade, né? Rafael está abrindo da Brava 4ª unidade. Teve gente que começou na Feira da Cidade, não é? Sim, a maioria, 90% começa na feira. E depois acaba se expandindo. Isso. E eles abriram tudo portas na rua. Então, olha o impacto que a gente fez. Mais de 70 portas na rua foram abertas, são abertas a cada ano, né? Então, assim, por exemplo, a própria Senhor Racha, ela abriu na rua. Então, a decisão desse empreendedor que tem esse berço na rua, a decisão dele realmente abrir na rua é muito mais consciente, mais rápida, né? Porque ele nasceu na rua. Então, ele fala, não, vou abrir minha porta onde? Na rua. E nada mais ruas vivas, nada mais justo do que as ruas, as portas abertas. Não adianta só um projeto de continuidade, onde a gente se veja no final de semana, né? Você está falando de um modelo de negócio que acaba acabando, não só acaba, mas como já vem se revelando bem sucedido. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse modelo, até para servir de exemplo para quem está nessa área também querendo produzir negócios que tenham vida longa. Daqui a pouquinho, Carla Maciel é a nossa convidada no Bahia da Gente. Não sai daí, não. Já estamos de volta. Carla Maciel, jornalista, produtora cultural, é a nossa convidada no Bahia da Gente. E o papo
pelo menos no primeiro bloco, girou muito em torno da Feira da Cidade, que é um projeto bem sucedido seu, já há 5 anos, ocupando espaços públicos de Salvador. E é, de certa forma, um resgate da ocupação da rua, porque tudo bem, a gente tem várias manifestações em Salvador, festas de largo, mas, de certa forma, às vezes com uma certa dificuldade de atrair determinadas camadas da sociedade, porque é meio perigoso, não tem tanta segurança. E um evento como esse enfrenta esse tipo de situação também, Carla? Olha, por incrível que pareça, eu digo sempre Paulo Leminski, né? Faço parte dessa gente que pensa que a rua é a principal parte da cidade. Então, a partir dessa inspiração, a gente levou de volta as famílias para as ruas, né? A gente não tem nenhuma, assim, quando a gente começa a ocupar e a gente vê as famílias descendo, os pais, as mães mandam inbox no Instagram falando, minha filha vai para a feira da cidade, cuide dela, viu? Então liberam os filhos, né, para poder viver essa rua dentro da feira da cidade, como se fosse uma cidade criada dentro da feira, né, dentro da rua, na verdade. Uma cidade criada dentro da rua. Então, a gente, de 200 edições, não tivemos um caso de violência. Eu digo sempre que esse lugar democrático que a gente cria faz com que as cidades, as culturas se unam, né? São conexões de ilhas, é uma conexão de ilhas, na verdade, a Feira da Cidade. Então, não é uma conexão só de tribo, é uma conexão de ilhas. Ilhas que têm tribos e que se conectam na rua. Então, a família com a Feira da Cidade, ela se sentiu segura novamente para ir num lugar onde de fácil acesso, onde tinha para todos os gostos, estilos e tudo mais, e com um clima bem familiar, né? A polícia, inclusive, e a guarda, enfim, dá suporte pra gente. Fala, a Feira da Cidade eu conheço, não se preocupe não, que lá não tem nada. O pessoal realmente se conecta com o propósito da feira, se conecta com a energia da feira, de que é família. É pra você beber com moderação, é pra você ouvir um som de uma maneira tranquila. Então, toda a programação da feira, ela conecta com esse público que acompanha, são 109 mil seguidores, né, Jefferson? Acompanha a Feira da Cidade, segue a Feira da Cidade e quando chega lá, só quer paz. Então, é muito lindo resgatar essa família nas festas de largo antiga e tudo mais, né? Porque a gente teve muito essa coisa do evento frisson e a Feira da Cidade é justamente esse outro lado, de curtir um pouco mais esse clima diurno, esse clima em família. E esse modelo de negócio, Carla, você falou aí, já impactou mais de, enfim, milhares de empreendedores, muitos começando o seu próprio negócio. A gente sabe que Salvador enfrenta a questão do desemprego hoje. Inclusive, o título de capital do desemprego é um título que ela carrega já há muito tempo. Não tem agora, em outubro, praticamente, dados do CAGED, coloca Salvador como, mais uma vez, campeã do desemprego, empatada ali com Macapá e Manaus. Há o espaço para o empreendedor informal também, aquele que está saindo desse mercado, digamos, formal, porque não tem oportunidade e parte para a informalidade? Sim, sim. A feira é secular, né? Eu digo que é a maior potência de economia, porque ela é vista de uma maneira diferenciada, né? Em relação à tributação, em relação à informalidade. A feira, ela precisa ser vista como um jet ski da economia, porque é lá que as pessoas se reestruturam para voltar para o mercado formal. Então, eu tenho esse incubador, a feira, são empreendedores sementes que chegam lá apenas com a ideia. E com a ideia, em nenhum lugar você faz nada. Você precisa planejar a ideia, colocar a ideia para frente. E na Feira da Cidade você não precisa nem planejar. Você tem a ideia e você já vai direto olhar para o público e ver se essa ideia pulsou no público, se vai ter retorno, se vai ter mercado. Qual o critério que você utiliza para selecionar esses expositores? Então, a gente faz uma curadoria, né, com eles. Então, Jeff, você falou de desemprego. Eu recebo, assim, mais de 1000 mensagens diárias de pessoas que estão desempregadas e pessoas que querem empreender, que precisam, que são criativas e começam dentro do desemprego, né? Não tem outro jeito a não ser criativo. E aí eles começam a ter ideias maravilhosas e muita gente largar esse plano A, né, que era teoricamente o emprego, para viver do plano B. Eu tenho de inúmeras pessoas para poder exemplificar. E esse método vem dando muito certo. Então, a Feira da Cidade, ela é esse jet ski. Eu falo jet ski porque enquanto, enfim, o Sebrae, algumas instituições que trabalham com empreendedorismo, tem todo um organograma que precisa para fazer a volta. Eu digo que é o navio do empreendedorismo, ele demora para dar a volta. A gente lança no mercado, toda feira, mais de 200 novos empreendedores.
que estão semente. Então, assim, não precisa exatamente ser formal. E o poder público tem que apoiar essa forma de fazer, porque é onde o empreendedor, ele se encontra e ele vai. O que tem de formal é a própria feira. É justamente. É uma empresa constituída que realiza esse evento e que, de certa forma, se responsabiliza por esses empreendedores informais. Também, mas a gente faz o processo. Eles entram informais e tem muita gente formal já e formaliza. Então, o primeiro caminho a gente orienta para o MEI. A gente tem uma consultoria técnica de nutrição que orienta ele, toda a parte de boas práticas. Temos palestras, bate-papo comigo, onde a gente orienta como esse empreendedor pode, no mercado, se formalizar e viver disso, né? Então, a gente realmente dá todo o suporte que a gente pode, porque a gente quer realmente fazer um programa apoiado por uma grande marca linda aí, que a gente possa dar mais estrutura para esse empreendedor, porque a gente faz tudo isso de maneira, né, super, assim, sem patrocínio por trás. Eu queria resgatar um pouco o que você comentou no início, falando que um dos segredos do seu evento, dessa feira da cidade, é o propósito. Propósito seu, certamente, de querer levar adiante um projeto como esse e tudo mais, você se identificar com ele, mas propósito também do empreendimento em si, não é? Deixa eu explicar melhor. É um empreendimento que ele tem uma personalidade própria. Isso é condição para que um negócio como esse se perpetue ou já festeja aí seu 5º aniversário, você acha? Sim, completamente. Tem que ter um DNA muito próprio. Ele foi é a iniciativa pioneira, né? A Feira da Cidade foi pioneira. Em 2014 a gente fez a primeira edição. Então, com esse pioneirismo, a gente criou um modelo de negócio que tem uma identidade, tem uma personalidade e ela se mantém justamente porque ela tem essas características todas unidas, né? E a gente vai alimentando ela, inovando a cada ano. E também, não só a palavra inovação, mas a gente trabalha com essa coisa do projeto que tem essa consistência e ele se mantém, né, nutrido durante todos esses anos, né? Mas você tocou num ponto legal, inovando ou inovação. O que mais vem por aí? Então, depois da feira, a gente criou uma loja, né? A gente foi pioneira de loja collab na rua. Então, a gente criou uma loja colaborativa para que os empreendedores pudessem, além da feira, terem lugares para poder vender, ter um lugar fixo, né? Com todo o suporte da Feira da Cidade. Então, a gente tem a Feira Garagem. Depois, a gente criou a Casa 478, que é uma casa que a gente sentiu a necessidade do empreendedor ter também um cuidado com a mente, com o corpo, com o falar, com a performance dele como empreendedor. Então, isso para ser colocado em prática? Não, ainda? já está. Já está? Já está. Rolando. Nasceu em 2018, né? 2018 a gente ficou em obra e aí 2018 teve uma pequena reforma. Em 2018 a gente lançou a Casa 478, então já está ativa. Então na Casa 478 você tem desde drinqueria, mas você tem também a sala de cursos, as reuniões, os cafés da manhã. A gente está criando uma cidade que a gente acredita, feira agroecológica. Então a gente leva esse empreendedor para usar. A gente está na semana, nesse tema todo, na verdade, do lixo zero, né? Então a gente leva esse empreendedor para qual a sua dor? E a gente começa a trabalhar esse empreendedor. E às vezes a gente fala que o empreendedor só precisa de uma massagem. Então lá tem massagens para o empreendedor, tem yoga. Então a gente trabalha esse ser humano, né? Muito dessa coisa, a gente trabalha com a economia, mas a gente trabalha com a economia do ser humano, não do ter humano, né? Então a gente coloca ele como ser humano. Legal isso. Porque as histórias dele que importam na Feira da Cidade. Meu público vai comprar histórias. Ninguém está mais decidindo compra só porque é legal. Ah, vou sair e vou comprar. Né? A gente decide porque a gente olha no olho, a gente vê brilhar, a gente fala, eu quero florescer o negócio de Jefferson, eu quero florescer o negócio de Carla. Então, se eu tiver que gastar o meu dinheiro, eu vou gastar o dinheiro onde eu quero florescer. Você é jornalista de formação, Sou. na verdade? Lá no teu tempo de faculdade, que começou esse projeto Ruas Vivas, como é que se deu essa sacada para focar no empreendimento com uma pegada sustentável, buscando dar espaço para empreendedores não necessariamente formais, aliás, a maioria informais? De onde veio essa semente, essa inspiração, essa escola por uma proposta tão legal como essa? Então, veio da minha maternidade, né? Eu engravidei aos 16 anos e eu ficava muito inquieta, porque eu era super rueira, diurna, e as pessoas sempre falavam pra mim que as ruas eram mortas, que a rua era perigosa, que não existia isso, que eu não podia viver essa rua. E eu com a menina pequena no colo, falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar essa realidade. Então, quando eu olhei pra ela, ela tinha 6 meses, eu falei assim, filha,
minha missão de vida vai ser, antes dos 16 anos, a sua mãe vai te entregar ruas vivas nessa cidade. E de lá para cá, todas as minhas missões, todos os meus projetos, a gente abriu unidade da Funarte em São Paulo, a gente reabriu o teatro de rua, fizemos com o Grupo Galpão de BH, colocamos milhares de pessoas para assistirem, né? Espetáculo de rua, de teatro. Fizemos todo o Revelando São Paulo, que são 10 dias praticamente de feira, com mais de 10 mil empreendedores lá em São Paulo. Então a gente tem conexão de África, de Japão, enfim, cigano, comunidade cigana. Então, essa inquietude minha fez com que eu pegasse o Ruas Vivas com todas as forças, né, para entregar às novas gerações a rua que eu não tive quando eu era nova. Então, antes dos 16, quando minha filha tinha 14, a gente conseguiu entregar Ruas Vivas para ela, eu consegui. Que maravilha. E agora eu tô com um pequenininho que não pode comer leite e agora minha missão é Ruas Vivas inclusivas. Olha. Então a gente tá propondo todos os expositores que chegam lá com leite, com manteiga, com glúten, eu falo, já fez a versão com glúten, sem leite, sem carne. Então eu tô transformando a Feira da Cidade agora como uma potência também que inclui as pessoas, né? Por enquanto, limitada a Salvador. Tem Limitada a pretensão Salvador. de sair da cidade? Vai responder já já. Carla Maciel, aqui no Bahia da Gente. A gente volta num instante só. Bahia da Gente já de volta, recebendo a nossa convidada Carla Maciel, empreendedora de sucesso. Ela que está à frente da Feira da Cidade já há 5 anos. Aliás, exatamente, Carla, a gente percebe que hoje as pessoas em geral, elas são muito mais educadas para conseguir um emprego e não para empreender o próprio negócio. Você citou aí, foi mãe aos 16 anos de idade. Não sei, suponho que tenha sido empreendedora desde o início da sua atividade profissional. Como é que você avalia essa experiência e o impacto na própria pessoa, uma vez que, também, mera suposição, queria que você falasse a respeito, é fácil empreender hoje aqui em Salvador, no Brasil? Não, não é fácil empreender. Eu acho que, e eu digo sempre, não pode ser só um ventinho, não, né? A vontade de empreender, tem que ser uma chama ardente mesmo. Porque a gente tem um desafio grande, né? A gente não é, na escola a gente não tem educação empreendedora, a gente não é condicionado para isso, a gente não sabe nada sobre empreender. E a gente tem uma limitação de crenças, de fato, que é construída na sociedade de que não, você precisa trabalhar primeiro, quando você tiver 50 anos você se aposenta e você vai empreender, né? E aí a gente vem quebrando justamente essas crenças. Então o empreendedorismo, ele não só não tem na educação base, que é o necessário, como também tem uma linha de burocracias enormes para você empreender. Como é que você adquiriu conhecimento para se tornar uma empreendedora? Então, primeiro foi essa chama mesmo, de que eu quero empreender, eu quero viver do meu sonho. E depois, com essa chama, eu fui buscando, eu digo que eu fui presenteada, assim, porque toda porta que eu batia para falar, olha, eu não quero carteira não, mas eu quero empreender, eu quero criar esse projeto, eu quero ir junto com você, eu quero trabalhar em cima dos resultados, eu quero ganha-ganha, eu quero vamos nessa. A pessoa fala, tanto é que falaram para mim, Salvador não é para você, vai para São Paulo. Eu fui para São Paulo. E realmente em São Paulo a educação empreendedora já é, né, um pouco mais avançada, mas quando eu retornei para Salvador eu tinha um desafio que era criar um projeto que inspirasse sonhos, que as pessoas fossem mais fácil essa ponte. Então em São Paulo eu busquei todas as informações necessárias que eu pude, mas ainda vi muitas dificuldades em relação a tudo, né? A taxa que você tem que pagar como empreendedora, quando você vai abrir um negócio, então toda a característica que o problema começa com você e termina com você, então você não tem essa educação base, então você tem que ir buscando os cursos e buscando as pessoas e empreendendo. Eu digo que a maternidade foi um motor mesmo que fazia com que eu quero ficar com a minha filha, e eu quero empreender, eu quero viver dos meus sonhos, eu quero criar uma cidade para essa menina. Então eu fui criando, onde eu fui parando, eu fui criando essa cidade.
E aí, Jefferson, tem esses desafios. Eu acho que é tanto para financiamento, o empreendedor hoje, só para você ter uma ideia, né? Tem que botar você vai fazer um pequeno empreendedor, ele tem que ter um apartamento, né? E ele tem que colocar em juízo lá o apartamento, ou colocar como moeda, ou então é só R$ 5.000 de financiamento. A taxa de empreendedorismo coletivo, compartilhado, que é o que eu defendo, a gente não tem uma lei hoje pré-definida que diga como é o sistema compartilhado e colaborativo. Ainda está sendo construído por nós. Então, a gente mesmo está construindo isso, então tem que ir aos políticos, enfim, para poder falar, olha só, eu faço isso aqui, como é que você pode pegar esse microempreendedor, que é mini, ele tem uma produção de escala mini e é lindo, né? Como é que você pode fazer isso dentro do mercado para você não engargalar ele, sabe? Como é que você pode fazer isso? Então, é um desafio. Se você fosse dar um exemplo, um conselho, melhor dizendo, para quem pensa em empreender, o que você acha que é fundamental? Condições imprescindíveis para ser um empreendedor de sucesso, quais seriam? Primeiro, não encarar a dificuldade como dificuldade, encarar a dificuldade como desafio, né? Eu acho que é a primeira missão, assim. Porque a dificuldade, ela paralisa e o desafio impulsiona. Então, a gente tem que pegar todas essas crises, todas as coisas que acontecem e olhar como desafio, oportunidade para a gente empreender. Eu acho que o grande lance é você poder olhar para dentro, ver o que de fato faz sentido para você e empreender em algo que realmente faça sentido. Porque na hora que você tem alguma possível dificuldade, você encara como desafio e você realmente chuta pro gol, né? Então, a gente vai construindo junto. E como eu falei, os desafios estão em taxas, estão no modelo de negócio que ainda não foi construído para o empreendedor no Brasil. E a gente vai fazer parte da geração que vai construir o empreendedorismo no Brasil. E para quem ama ser pioneira, como eu considero isso como um desafio que vai deixar uma geração de legado, né? Um novo empreendedorismo, uma nova economia. E a gente está num momento onde, assim, nem que você não queira empreender, você vai ter que empreender. Mais cedo ou mais tarde, né? né? Mais cedo ou mais tarde. Então, é melhor a gente dar as mãos ao empreendedorismo agora. Muitas profissões que existem hoje certamente vão desaparecer num curto espaço de tempo. E o modelo de trabalho Agora, também. o que não vai desaparecer é o espírito empreendedor, não é? Até por questão de necessidade, não é? Justamente, necessidade. O desafio é o motor do empreendedorismo. Para a gente encerrar, Carla, uma pergunta que ficou no ar no bloco passado. Você pretende levar a Feira da Cidade para fora de Salvador? Sim. Agora sim. Eu estou num momento de expansão, então vou aceitar os convites para que a gente possa expandir esse sonho, essa inspiração, esse projeto de sucesso. Para onde, por exemplo? Para o Brasil todo e para fora do Brasil. A gente foi chamado para... Já tem propostas concretas nesse sentido? A gente tem proposta para São Paulo, tem proposta para Aracaju, tem proposta para o Rio. Tanto o eixo, né, que tem tanta feira, mas as pessoas vieram para a feira e falaram, meu Deus, esse DNA tem tanto dendê, eu quero levar um pouquinho para cá. Que legal. E aí a gente criou realmente uma feira que tem uma identidade muito forte. E a gente fica muito feliz de levar isso, expandir isso para o Brasil agora. Carla Maciel, muito obrigado pela gentileza, pela simpatia, pelo seu sucesso. Parabéns. Obrigada. Que essa feira se perpetue, não só a feira, mas vários outros eventos. E que esse exemplo de empreendedorismo, de fato, sirva de semente que possa contagiar muito mais pessoas. Parabéns e muito obrigado. Obrigada. O brilho nos olhos é um presente para o mundo. Então, eu convido todo mundo a empreender. E agradeço, gratidão a você, Jefferson, a cada pessoa que está nos assistindo e a cada expositor, empreendedor e parceiro da Feira da Cidade. Vida longa. Maravilha. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.